Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica sobre a base jurídica de um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Hoje entrevista o jurista Fábio Conder Comparato, professor emérito da Faculdade de Direito da USP, doutor honoris causa da Universidade de Coimbra, em Portugal, e autor de vários livros. Professor, muito obrigada por estar conosco. Quero começar falando de um manifesto que o senhor subscreveu no começo de setembro, em defesa da legalidade democrática e contra pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu gostaria de começar exatamente com isso. Por que um pedido de impeachment contra a presidente Dilma atinge a legalidade democrática? Porque o chamado impeachment, na verdade, é um processo de destituição de alguém que exerce um mandato público por crime de responsabilidade. Então, tudo que diz respeito a crimes e penas precisa ser examinado à luz da lei. Não é possível que os juízes, e pior ainda, os não juízes, criem crimes inexistentes ou estabeleçam penas que não foram previstas pela lei. Agora, professor, uma coisa que eu tenho certeza torna muito difícil para as pessoas, para o nosso telespectador, para o cidadão comum, que não é estudioso da ciência do direito, é entender por que personalidades tão respeitadas, juristas, como o senhor, como Dalmo Dallari, têm uma forma de pensamento, esta análise que o senhor acaba de fazer, e outros igualmente prestigiados e reconhecidos, como Miguel Reale, Hélio Bicudo, entendem que há base jurídica para pedido de impeachment. É a lei brasileira que não é muito clara ou no direito é assim mesmo? É uma questão de interpretação? Todo direito é submetido à interpretação e, sobretudo, quando se trata de direito escrito. Então, é preciso ultrapassar o sentido literal da linguagem e procurar aquilo que se chama tradicionalmente o espírito da norma. Ora, isso é feito com base, sem que as pessoas entendam, com base nos valores éticos que cada um dos intérpretes tem. E nessas condições, é óbvio que, embora pertencendo à mesma classe social, embora tendo a mesma formação intelectual, as pessoas não têm os mesmos valores éticos. É uma questão, então, mais de ética, de princípios e valores pessoais, inclusive políticos, do que propriamente da ciência do direito? Sem dúvida, mesmo porque o processo de impeachment é um processo de julgamento político a partir da lei, mas quem são os julgadores? São parlamentares. Em primeiro lugar, são os deputados, que aceitam ou não a denúncia. Em segundo lugar, o Senado Federal, que condena ou não condena com base na denúncia. No caso aqui do Brasil, nesse momento em que há tantos pedidos de impeachment lá nas mãos do presidente da Câmara, alguns ele já arquivou, mas ele pode aprovar e dar entrada no processo de impeachment na Câmara, aceitar, acolher algum deles. Se isso acontecer e o Congresso Nacional, como manda a lei, aprovar o impeachment da presidente, nós podemos chamar a decisão do Congresso de golpe de Estado? Eu não chamaria de golpe de Estado. Trata-se simplesmente de uma decisão política num determinado sentido. A meu ver, contrário à lei. Mas é preciso entender a polêmica a respeito do impeachment, porque ela está fundada numa situação, ouso dizer, de pré-colapso econômico. E esse pré-colapso econômico, ele não surgiu no Brasil. Ele não foi de forma alguma criado pelo presidente Lula, o ex-presidente Lula, ou a presidente Dilma Rousseff. É uma situação mundial. Trata-se da passagem do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro.
Ora, todo mundo sabe que banco não cria riqueza. O banco ajuda ou não a criação de riqueza. E, no caso, a maioria dos bancos, na verdade, prefere a especulação financeira. É por isso que nós estamos com um desemprego altíssimo, porque, na verdade, nós não estamos computando apenas o desemprego daqueles que têm carteira assinada. Há um grande número de trabalhadores que não têm carteira assinada e que foram postos na rua. É preciso, portanto, enfrentar o verdadeiro problema. Nós não podemos tratar a doença só com aspirina. É preciso ir à raiz disso. E uma das soluções é iniciar um processo de reindustrialização do país. Para se ter uma ideia da desindustrialização, é preciso saber que 20 anos atrás a indústria representava 36% do nosso PIB. Hoje ela representa apenas 9%, ou seja, 1/4 daquilo que representava há 20 anos. Mas para essa reindustrialização que o senhor menciona, necessário seria uma percepção de quem possa investir, de confiança de que o país encontre seus rumos para a retomada do crescimento da economia. As pesquisas mostram que o índice de confiança dos empresários, em especial de investidores, está muito baixo, sem falar no baixíssimo nível de aprovação da própria presidente. Então é um momento de extrema delicadeza. Essas dificuldades todas, no seu entender, na sua avaliação, independente do seu ponto de vista jurídico, a presidente Dilma está muito vulnerável? Acho que sim. Como todos sabem, para dizer o mínimo, a presidente não é um modelo de eficiência e de organização. E, sobretudo, ela cria inimizades, conflitos absolutamente desnecessários. É por isso que eu estou trabalhando com um grupo agora de 30 deputados federais, espero que isto cresça dentro de pouco tempo, para que se consiga no Congresso Nacional aprovar, nem que seja uma medida legislativa que vá no sentido da solução da crise. É preciso trabalhar no campo político, porque, como todos sabem, salvo, evidentemente, o povão, o povo nunca teve poder político neste país. E sempre houve a dominação dos grandes empresários, intimamente ligados com os agentes políticos, legislativo, executivo e judiciário. E agora é preciso começar a estabelecer uma participação do povo na política. Por exemplo, a iniciativa popular legislativa, que foi bloqueada pelo Congresso. Mas, economicamente, nós estamos trabalhando em 2 campos. Em primeiro lugar, diminuir o endividamento do Estado. O endividamento do Estado é tão grande, e isso raramente sai nos meios de comunicação de massa, que o déficit orçamentário atual é de 96,9% de juros da dívida pública e de 3,1% de confronto entre despesas e receitas. E quem é que fica com esses títulos da dívida pública? Quem é que fica? Quem é que recebe? Quem é que paga? O Estado? Ora, são os amigos do senhor Trabuco, que não se perca pelo nome, do senhor Roberto Setúbal, ou seja, os grandes bancos. Há 4 bancos privados aqui no Brasil que têm 86% dos ativos financeiros em mãos. Professor, eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos, aspectos muito interessantes e importantes que o senhor destaca para a nossa reflexão. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite.